pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois é um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois é um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e Dançar, dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar, dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Sabe que eu estava dando uma conferida aqui, ver a questão do coronavírus, né? Casos pontuais ou surtos generalizados, os possíveis cenários para o coronavírus no Brasil. Os mapas que mostram o avanço do coronavírus no mundo. A corrida para encontrar o animal que foi a origem do surto. Então, assim, se você estiver num ambiente público, por exemplo, ou com grande aglomeração, um ônibus, um trem, um metrô, um shopping, não toque a boca, o nariz ou o olho sem antes lavado as mãos ou pelo menos passado álcool. O vírus é transmitido por via aérea, mas também pelo contato, quer dizer, de repente uma pessoa passa e espirra, né? E espirra e pega em qualquer parte, né? E você na mão dela, e daí depois ela abre uma porta e você vai ali em seguida e pega a maçaneta da porta, você vai estar com o vírus mesmo sem ter tido contato com a pessoa. Aí depois você esfrega o nariz ou passa a mão nos olhos, você já está provavelmente, né, com o vírus também. Então é muito importante resistir a usar as superfícies. Tipo madeira, o vírus influenza, segundo os médicos, eles resistem até 24 horas em superfícies mais porosas como a madeira. É por isso que é muito importante manter o ambiente limpo. De novo, a gente vai voltar
Aí eu não sei qual foi delas, né? Teve a gripe suína, teve a SARS, teve a gripe aviária. Em todas elas se disse a mesma coisa: tem que manter o ambiente limpo, lavar as mãos, usar álcool gel, né? Higienizar com soluções desinfetantes as superfícies da casa, móveis, o telefone celular, por exemplo. Para limpar o celular, pode-se usar uma solução com mais ou menos metade de água e metade de álcool, além, claro, de usar um pano limpo. Medidas como essas valem mais até do que usar máscaras, dependendo da situação. Até porque, desculpem, as pessoas não sabem colocar as máscaras adequadamente. E vai passar para a comunidade. Já temos regiões aí, cidades que as máscaras estão ficando difíceis de serem encontradas nas farmácias, né? Primeiro porque tem que trocar a máscara com uma certa frequência. Tipo assim, você respirou muito, a máscara ficou úmida, você tem que tirá-la, trocá-la. Encaixar bem nas orelhas. No caso dos coronavírus, as marcas mais tradicionais não funcionam, segundo um médico especialista. Por quê? Porque seu tamanho permite que ele atravesse o material. Por isso, em ambientes hospitalares, os profissionais de saúde têm usado máscaras com filtro de ar ou feitas de materiais com poros menores que a partícula viral. Então, se você acha que comprando aquela máscara, e alguém está dizendo isso, né, porque agora é uma hora de faturar, então a pessoa vai lá e compra 50, 300 máscaras e vai achar que aquilo vai deixá-la. Não, o vírus é menor do que aquela porosidade que nessas máscaras comuns, tradicionais, aí são vendidas ao público, né? Outra recomendação é, se possível, evitar aglomerações e manter distância de pessoas com sintomas de gripe. A responsabilidade é maior ainda para quem está gripado. Por exemplo, espirrar ou tossir, a pessoa tem que cobrir a boca e o nariz e depois jogar o lenço fora em seguida num ambiente de lixo, né? Não assim botar em qualquer lugar. Como esse é um vírus novo, as pessoas não têm imunidade contra ele, o que faz com que o contágio seja mais rápido. O número de novos casos tem crescido rapidamente, porque o coronavírus pode ser transmitido antes mesmo de os sintomas aparecerem, ou seja, durante o período da incubação. Por isso que esse cara que foi identificado agora lá em São Paulo, imagina, ele foi no carnaval, ele pulou o carnaval depois que ele voltou da Itália, ele pulou o carnaval e depois ainda ele participou de um churrasco, ele deu um churrasco para mais de 30 pessoas na casa dele, e ele já estava com o coronavírus incubado. Aliás, falar em coronavírus incubado, em Madrid, descobriram duas pessoas que não viajaram para a Itália, não viajaram para a China e que estão com coronavírus. Seria os 2 primeiros casos autóctones do coronavírus, ou seja, ele espalhou de uma maneira que ainda não está, né, naquele controle todo, o que pode transformar mesmo numa pandemia. O número de casos novos tem crescido, apesar de ter uma capacidade de proliferação maior que a de outros vírus da mesma família, como, por exemplo, aqueles que provocaram os surtos da SARS, isso foi em 2002, a SARS foi em 2002, e tem ainda a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi de 2012. A letalidade desse coronavírus parece ser menor, segundo os dados disponíveis até agora. De acordo com as informações mais recentes divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 2% dos infectados morreram. O índice de letalidade da SARS era de 9,5% e da MERS 35%. E detalhe, né? Os idosos são aqueles que estão mais propensos a pegar esse tipo de vírus. E parte das pessoas que morreram do coronavírus até agora tinham algum tipo de doença prévia, ou seja, tipo assim, diabetes, doenças cardíacas, pulmonares, e a grande parte deles era composta por pessoas idosas. A médica Rosana Reichmann lembra que o fato de pessoas de mais idade ou com alguma outra doença prévia apresentarem quadros mais graves é relativamente comum entre os chamados vírus respiratórios. Ainda não se sabe bem, no entanto, como é o ciclo do coronavírus no corpo e como o nosso sistema imunológico responde a ele.
Por isso também que é importante manter o quê? O sistema imunológico fortalecido. No caso de outros vírus, a resposta do organismo se dá principalmente em duas frentes, que é a imunidade celular e a imunidade humoral. A imunidade celular se manifesta, por exemplo, através dos linfócitos, um tipo de leucócito produzido pela nossa medula, que tem outras funções, entre outras funções, a de reconhecer as células infectadas e destruí-las. Seriam os nossos soldados aí circulando pelo nosso organismo, né? Nesse processo, não só o vírus é destruído, mas também a célula que ele infecta. No processo, parte dos leucócitos também acaba morrendo. Os leucócitos são os glóbulos brancos e é o exército que tenta expulsar os patógenos do nosso corpo, que estão aqui, né? Onde eu estou nesse momento, eu posso ter bactérias, fungos. Aliás, posso não, com certeza que tem. Alguma colônia de bactérias deve estar por aqui agora, né? Até vírus. Então, a ideia, dizem os médicos, é manter tudo muito limpo e lavar as mãos seguidamente e usar o álcool gel. Então, quer dizer, voltamos ao princípio. É preciso manter a higiene e o nosso sistema de defesa, né, o nosso sistema funcionando direitinho. Porque são esses dois que vão trabalhar, com certeza, o nosso sistema imunológico e a limpeza em torno de nós, onde nós estamos. Simples assim, né? Simples assim. Em relação ao Marney Barcelos, não me alinhava também com o pensamento político dele, mas achava-o muito culto quando comentava sobre a cultura de outros países. Era um camarada educado, elegante, nunca o vi esbravejar em relação a nada. Conduzia o programa com suavidade, diz aqui a Nair Lara. Exatamente. É aquela história, eu não tinha nenhuma sintonia com ele politicamente, por exemplo. Mas nós nunca entramos em atrito por causa disso. Eu dizia o que eu pensava, ele dizia o que ele pensava, tchau Garibaldi, adeus tia Chica, cada um deitava o cabelo e seguia a vida. Não? E era uma brincadeira, praticamente, né? Porque ele era muito engraçado, ele era muito irônico, assim, pessoalmente falando. Uma pessoa com uma lucidez muito grande e ele caricaturava um pouco as coisas que ele ouvia e lia. Depois, no intervalo, ele comentava alguma bobagem com a gente e geralmente era uma coisa curta, bem forte, e todo mundo ria e ele saía sem dizer uma palavra. Então, era um tipo de personalidade que ele tinha, que ele tem, né? Importante que a gente saiba disso. A Marilene Pullman também, meus sentimentos, amiga, pois sei o que vai em teu coração neste momento, que ele encontre sua paz. É verdade, Marilene, eu estou triste, né? Eu estou triste. Posso dizer para vocês que eu estou triste, porque é uma pessoa com quem a gente conviveu, né, que contou coisas dele, pessoais, assim, importantes, dividiu com a gente momentos de alegria da história dele, momentos de... Enfim, não é uma coisa simples. E aí tu te sente exatamente do tamanho que a gente tem, né? Quer dizer, uma poeirinha cósmica. E a gente precisa saber lidar com a vida e conviver com as pessoas do jeito que elas podem te oferecer. Cada um dá o que tem. A única coisa que realmente eu considero que é dispensável é a estupidez. Nada me deixa mais fora, sabe? Eu quero distância de uma pessoa estúpida, uma pessoa grosseira, uma pessoa agressiva, sabe? Que não é capaz de um gesto de carinho, de uma palavra carinhosa, de um jeito de falar, né? Que seja uma coisa suave, mas não, que é aquela coisa agressiva, violenta, isso é dispensável, né? A Carmen Dorila já está me mandando a Lua, daqui a pouquinho eu vou aqui com a Lua, né? Eu tenho que ver onde é que está
a nossa amiga com a... Ah, e tem a festa da colheita, né, gente? A festa da colheita acaba não, acontece no dia 20